צלול כיין וריח אורני. Graças e paz, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ayesod, o Fundamento. É um prazer sempre estar com vocês, compartilhar as maravilhas do Senhor através de sua palavra. Tá bom, pessoal? Acompanha a gente aí, dá um like, divulga para que as pessoas possam também assistir os vídeos e aí interagir e dar sugestões, tá bom? Bem, pessoal, como se diz, né, que promessa é dívida, eu venho falando em alguns vídeos e geralmente eu faço link para outros assuntos e hoje chegou o dia de falar de um assunto, não é, que eu tinha prometido, que é a questão de Beelzebul, mas o assunto principal é sobre a questão da blasfêmia, né? É um texto que tem uma importância muito grande no meio cristão e tem uma complexidade, né? E com muito respeito a gente vai abordar aqui o que a gente interpreta das Escrituras, né? Com muita calma, muita tranquilidade, respeitando as divergências, né? E sabendo que o Senhor está aí para nos auxiliar caso a gente cometa falha, cometa erros, tá bom? Essa semana eu estava conversando com um grande servo do Senhor e um amigo de trabalho, e aí a gente tinha comentado alguma coisa sobre esse assunto, e eu disse a ele, vai ser o nosso próximo vídeo. E aí, até trazendo agora o vídeo, ele sabe, ele vai dizer, rapaz, que bom! Aí soltamos esse vídeo hoje aqui, tá bom, pessoal? Para falar nesse aspecto da blasfêmia, são dois textos que abordam o tema. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, e Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29, tá bom? Só que antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria ler outros dois textos. Outro texto, perdão, antes dos dois textos principais, tá? Eu queria ler o texto de João, capítulo 16, versículo 8, tá bom? Por favor, João, capítulo 16, versículo 8. O Senhor Yeshua estava preparando a chegada do Espírito Santo, né? A gente chama até em hebraico Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, né? Espírito Santo. Tá certo? É até bom fazer não estava dentro da previsão? Ruach Kodesh, Espírito Santo. Olha que interessante, Ruach, a palavra Ruach é vento, em hebraico, vento. Kodesh vem de Kadash. Kadash é separar-se, santificar-se, ser santo. Então, o Espírito que é santo, Ruach Kodesh, Espírito Santo, tá? Esse termo aqui só é usado para o Senhor, o Espírito Santo para o Senhor, tá bom? Então, Ruach é vento, né? Por isso que depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, quando o Senhor sopra, então vento sopra nas narinas do homem, então sopra de seu espírito, Ruach Kodesh, Espírito Santo, tá bom? Foi bom a gente fazer esse paralelo, porque a gente já aproveita o momento. Então, pessoal, quando o Senhor Yeshua estava
estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo teria uma missão, teria várias missões, né? Dentre estas, tinha uma missão fundamental. A gente sabe que o Espírito Santo, ele trabalha na história da humanidade desde os primórdios, né? A gente geralmente separa nas Escrituras a ação do Senhor como Criador, a ação do Senhor como Salvador e a ação do Senhor como Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo sempre atuou na história da humanidade. Quando o Senhor Yeshua foi assunto aos céus, quando ele ressurgiu, ressuscitou e foi elevado aos céus, ele fala da chegada do Espírito Santo e ele teria uma função primordial aqui em João 16, versículo 8. Acompanhe conosco. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos repetir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, convencer o mundo do pecado, justiça e juízo. Tá certo? Guardem essa ideia para o nosso transcorrer aqui, né, da nossa conversa, porque hoje eu queria falar sobre aquele texto lá da blasfêmia, tá certo? Que o Senhor Yeshua vai falar sobre essa situação da blasfêmia, né? E aí, eu queria abordar no Novo Testamento alguns momentos que surgiu a palavra blasfêmia, tá bom? Então vamos pegar, para a gente começar a ter uma noção geral da palavra blasfêmia. Vamos pegar Mateus 15, 19. A gente vai lendo para o pessoal ir observando qual a noção geral de blasfêmia, tá certo? Mateus 15, 19, tá? 15, 19. Tá lá. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, do coração sai uma série de situações e uma delas são as blasfêmias. Partem do coração, tá bom? Mateus 26, 65. Acompanhe. Mateus 26, 65 vai dizer o seguinte, ó. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Esse episódio aqui, quando ele pergunta ao Senhor Yeshua se ele era o Mashiach, né? E o Senhor Yeshua diz: sim, eu sou o Mashiach. E aí, quando ele diz que é o Mashiach, aí o sumo sacerdote, ele rasga as suas vestes e brada, blasfêmia. Então, a blasfêmia aqui toma uma conotação da pessoa afirmar algo que para os principais da época não era. Para os principais fariseus, saduceus, eles achavam que o Senhor Yeshua não era o Mashiach. Então, para eles, quando o Senhor Yeshua diz que é o Mashiach, eles consideram isso uma blasfêmia, ou seja, a pessoa atribuir a si mesmo algo que ela não é. Sabemos que o Senhor Yeshua é o nosso Mashiach, tá? Mas eles consideraram isso uma blasfêmia, tá bom? Marcos capítulo 2, versículo 7. E também nesse mesmo sentido da blasfêmia, nesse episódio que o Senhor Yeshua se disse o Messias,
a gente pode ter como referência o livro de Levítico, capítulo 24, 16, que diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Então essa foi uma das razões que eles disseram, uma das razões que eles utilizaram para tirar a vida do Senhor Yeshua, dizendo que ele tinha blasfemado, não é? A blasfêmia era algo muito sério no meio do povo, principalmente no meio dos religiosos, e uma das sentenças era a morte, tá bom? Então, a gente está começando a montar a ideia da blasfêmia, tá bom? Então, vamos ver agora Marcos 2:7. Marcos capítulo 2, versículo 7. Quando diz assim, ó: porque fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus? O Senhor Yeshua está lá na situação do paralítico, e ele diz que os pecados do paralítico estavam perdoados. Algo que só o Eterno poderia fazer, e o Senhor Yeshua fez. Existe um vídeo nosso aí sobre a declaração nossa aqui no canal, que o Senhor Yeshua é o Eterno, o Senhor Yeshua é o Criador, tá bom? Existe essa declaração nossa, e mais um texto aqui para comprovar que quando ele cura o paralítico, ele diz: teus pecados estão perdoados, e ele diz: blasfêmia. Só quem pode perdoar pecados é o Eterno. Então, blasfêmia, você blasfemou. Novamente acusam o Senhor Yeshua de blasfêmia. Comecem a construir a ideia de blasfêmia. Tá bom? João capítulo 10, versículo 33. João 10, 33. Tá? Diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Que texto! Que texto! Eu deixei esse texto escapar no vídeo da nossa afirmação que Yeshua é o Eterno, é o Criador. Eu deixei esse texto escapar. São muitos. Mas eu vou ler de novo. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que interessante. Eles partiram para cima do Senhor Yeshua para apedrejá-lo e disseram a razão pela qual iriam apedrejá-lo. Porque o Senhor Yeshua se disse Deus, se fazia Deus. Blasfêmia, digno de morte. Então, é incrível a construção, né, do termo blasfêmia, tá bom? Apocalipse 2:9. Vamos lá para Apocalipse 2:9. Apocalipse 2:9. Minha Bíblia está velhinha aí, as páginas já estão começando a colar uma na outra. Apocalipse 2:9 diz assim: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui o texto a gente vê que a blasfêmia era quando alguém se dizia ser o que não é, ou seja, produzindo engano. Então era considerado como blasfêmia. Apocalipse 13:1. Mesmo livro de Apocalipse 13:1. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, tinha uma série de nomes, né, sobre as cabeças, uma série de nomes de blasfêmia, nomes deploráveis,
nomes de escárnio. Então, blasfêmia. Aqui está no sentido de escarnecimento, escarnecer. Então, a blasfêmia ganha essa conotação também. Tá? Apocalipse 13, 5 e 6. 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Então, meus irmãos, a gente começa a perceber que a blasfêmia no Novo Testamento, ela recebe conotações um pouco diferentes em cada situação, mas ao final ela nos traz um sentido amplo e de maneira geral como oposição, escárnio, injúria, desprezo. Então essa é a ideia geral que a gente vê nessa palavra engano, oposição, injúria, escárnio, desprezo, engano, ultraje, engodo. Então a blasfêmia ela assume essa ideia geral, não é? E o que é que ocorre? O Novo Testamento, a gente sabe que ele foi escrito, as cópias foram encontradas em grego, tá bom? Em grego, se os irmãos pesquisarem em grego, cerca de, acho que mais de 95% da palavra blasfêmia, ela é encontrada como realmente blasfêmia. A palavra grega para blasfêmia é blasfêmia. Não existe uma palavra diferente que signifique blasfêmia em português. É exatamente dessa forma, blasfêmia. Em grego se pronuncia desse jeito, não é? Então, quase 100% da palavra blasfêmia no Novo Testamento aparece realmente como blasfêmia, e não como escárnio, não como engano, não como engodo, não como ultraje, não como usurpação, e sim blasfêmia mesmo. Então a blasfêmia ela toma esse significado, tá bom? Eu queria agora a gente voltar um pouquinho ao que eu tenho falado bastante nos vídeos e tenho dito que eram 12 homens judeus, estando no meio de pessoas judias, com um mestre judeu, conversando, discutindo e debatendo com doutores e mestres na lei judaica. Ou seja, pessoas que a mente, os costumes, as tradições eram no idioma hebraico. Mais uma vez eu vou continuar nessa tecla e ela é o nosso foco do canal. Então, as mentes judaicas. E aí agora eu pergunto, qual a ideia de blasfêmia para o judeu? Qual era a ideia de blasfêmia? Porque antes da gente entrar no texto propriamente dito, em Marcos 3, 28 e 29 e Mateus 12, 31 e 32, nós precisamos entender como o judeu pensava o que era blasfêmia, não é? Uma dica muito forte foi a dica lá do sumo sacerdote, que ele rasga as vestes e grita blasfêmia, blasfemou. Esse era o auge da blasfêmia, né? A blasfêmia ela tinha essa conotação quando ela tomava esse corpo contra o Senhor, quando ela se dirigia contra o Eterno, era digno de morte. Quando ela humilhava o Senhor, humilhava o Eterno, zombava, escarnecia do Senhor, era réu de morte, era digno de morte. Então, essa era a visão chave da palavra blasfêmia para principalmente os judeus religiosos, tá certo? A blasfêmia ela pode
também assumir, como a gente já falou, diversos significados de escárnio, de zombaria, de injúria, de engodo, de engano, de desprezo, menosprezo, desdém. Então, uma pessoa poderia blasfemar contra a outra, desdenhar da outra, desprezar a outra, tá certo? Isso também ganhava a conotação de blasfêmia, mas em menor grau. Quando essa atitude se dirigia ao Senhor, era digno de morte, réu de morte, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas palavras no hebraico, bem simples, a ideia para a gente ter uma ideia geral dessa palavra blasfêmia. Então, a primeira palavra que a gente tem a primeira palavra aqui, ó, haraf. Haraf. Haraf é a palavra nesse sentido de insultar, difamar, escarnecer, desprezar, menosprezar. Haraf, né? É uma palavra utilizada para blasfêmia. Inclusive no texto de Mateus, eu sei que as cópias foram encontradas em grego. Porém, eu tenho o Novo Testamento em hebraico, né? Eu tenho o Novo Testamento em hebraico e uma das versões que eu utilizo é a versão de Franz Delitzsch, que era um judeu alemão. E quando ele pegou o Novo Testamento para traduzir do grego para o hebraico, que foi um trabalho magnífico, ele traduziu do grego para o hebraico, o que é que ele fez? O Franz Delitzsch, ele tentou manter as palavras hebraicas em concordância com o Antigo Testamento. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas ele pegava uma palavra que era para Deus, exemplo, Deus, é Theos, é Kyrios. Qual o valor de Deus, dessa palavra Deus? Aí ele usava lá, eu vou usar Adon, Adonai, Elohim, para vocês entenderem. Então, o Franz Delitzsch fez essa transposição, né? Ele tentou traduzir do grego para o hebraico, mas mantendo uma correlação com o hebraico do Antigo Testamento. E aí a tradução ficou excelente, excelente. Então, no livro de Mateus, em Mateus 12, em hebraico, vai ser utilizada uma das palavras que são utilizadas em hebraico é haraf. Haraf, que é difamar, insultar, menosprezar, tá certo? Escarnecer. Haraf ganha essa conotação. Mas a gente vai ter que falar um pouquinho do grego, não é minha área, mas eu vou ter que falar alguma coisa, alguma curiosidade, tá bom? A outra palavra que ganha também de importância é Gadaf. É Gadaf. Olha que interessante. Acabou no fei, sofite, que é tipo um P, mas que recebe o som de F no final. Haraf, Gadaf. Então, Gadaf também é insultar, menosprezar, é humilhar, difamar. Então, Gadaf ganha também essa ideia. A mesma ideia de Haraf. É feito em português, nós temos sinônimos, palavras sinônimas. São palavras semelhantes que elas, uma ou outra que eu usar, vai ter o mesmo significado. Tá bom? Tem uma palavra que é até mais específica para blasfêmia no Antigo Testamento, e ela quase não é utilizada no Novo, né? O Franz Delitzsch trouxe do grego para o hebraico, mas ele quase não usou, né? Que é a palavra Naatz. Naatz, N-A-A-T-Z, né? Naatz. Então, Naatz também tem esse sentido, mas Naatz tem uma tradução para mais abandono, desprezo, rejeição, né? Apesar que
As duas outras também têm essa ideia de desprezo, de opor-se, né, de humilhar, de escárnio, de zombaria. Na Atos tem mais desprezo, rejeição e abandono, né? Abominação, até traduzido também como abominação, tá? E a gente tem por final, são 4 palavras que se usam no Antigo Testamento, Nakav. Nakav, né? Nakav é exatamente a palavra usada em Levíticos 24:16. O verbo lá, nokev. Nokev, que é aquele que blasfema. Aquele que blasfema. Então, nakav, que é também nesse sentido, né? De desprezar, rejeição, opor-se, escarnecer, humilhar, né? Envergonhar, nokev. A gente chama a raiz, a origem, nakav. Tá certo, pessoal? Então são quatro palavras que têm, de maneira geral, esse sentido de opor-se, escarnecer, humilhar, rejeitar, desprezar. Então, essas palavras dão sentido, dão um significado para a palavra blasfêmia. Tá ok? Então, eu vou apagar aqui. Acho que nós não vou apagar não. Nós não vamos usar mais. Acho que não vamos mais digitar. Ou vamos? Digitar não, escrever. Talvez vamos, tá? Então, pessoal, feito toda essa base, agora a gente pode pegar o texto de Mateus 12 e o texto de Marcos 3. A gente, com essa estrutura montada, que o Espírito Santo tem uma das missões especiais de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Montamos a estrutura, também nessa estrutura, a ideia de várias ideias que blasfêmia assumiu no decorrer do Novo Testamento. Engano, rejeição, o Senhor Yeshua se dizer, o Mashiach se dizer Deus, isso foi considerado como blasfêmia. A maldade que sai do coração do homem, o desprezo, as palavras de escárnio. Então isso monta a estrutura de blasfêmia, tá bom? Então a gente agora devidamente montamos essa estrutura e agora a gente vai ler o texto, tá bom? Os 2 textos para a gente chegar numa conclusão, tá bom? Eu queria ler primeiro Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29, tá bom? Esse tema é bastante delicado, porque eu sei que tem vários irmãos de outros segmentos, de outras igrejas, que entendem o que nós vamos ler aqui de uma forma, e eu entendo de outra forma, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aqui em Marcos 3, 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Eu vou ler novamente. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias, tudo será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo
não tem perdão. Não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Vejam bem, o Senhor Yeshua começa dizendo que para tudo, para todo tipo de pecado, para todo tipo de blasfêmia, existe perdão. Existe perdão. Os mais rancorosos e os mais horrendos, as horrendas ações e atitudes do ser humano, existe perdão. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Assim fala o salmista. Todas as nossas ações abaixo dos céus são perdoáveis. Lembremos de Davi, o amado Davi, o amado do Senhor. Ele adulterou e ele planejou a morte do servo de Deus, Urias. Olha que coisa horrenda. Adulterou e planejou o assassinato. Outras e outras ações foram cometidas por servos do Senhor. E o Senhor os perdoou. Onde é que eu quero chegar com isto? Porque nós precisamos entender que a nossa visão de pecado, a nossa visão de erro, ela é muito pequena diante dos olhos do Senhor. O Senhor, Ele conhece o coração e esquadrinha os nossos rins, como fala o salmista também. Então, o Senhor nos conhece e conhece o nosso coração. O Senhor sempre busca um coração reto, puro e sincero. Então, por mais que a gente erre, mas tendo um coração sincero e puro e solicitando perdão, Ele nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é assim que João fala em sua carta? Se confessarmos os nossos pecados. E o Senhor Yeshua sabe muito bem disso. E Ele disse, todos os pecados e blasfêmias vos serão perdoados. Todos eles, todos. Porém, fala no texto que, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não terá perdão. Ora, nós já construímos uma ideia de blasfêmia. Opor-se, rejeição, zombaria, escárnio, insulto, desprezo, abominação, abandono. Então, observem bem. Quando o Senhor Yeshua está falando para aqueles homens, ele cita isso. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele é réu do pecado eterno, ou seja, do juízo eterno. Irmãos, uma pessoa que comete um pecado e se torna réu do juízo eterno, ela se torna submetida ao juízo eterno para a condenação, só tem uma condição para que essa pessoa ela seja submetida a esse juízo eterno. É não a aceitação do plano salvífico do eterno. Então, uma pessoa que não se submete, uma pessoa que se opõe, rejeita, despreza, menospreza, abandona, abomina, insulta com as nossas ações e atitudes ao Espírito Santo, essa pessoa é réu do pecado eterno, como fala
é réu de pecado eterno. Não aceita, rejeita a obra do Espírito Santo. Lembram que começamos o vídeo falando sobre João 16:8, que fala lá que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porém esse homem não aceita esse convencimento, como esse homem pode ir para os céus? Como esse homem pode obter perdão? Como esse homem pode obter perdão? É uma pergunta a se fazer. Se o Espírito Santo tem essa missão especial de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrando a ele de que é necessário se submeter ao plano de salvação discriminado, delimitado, desenhado pelo Senhor desde os primórdios, é preciso ele se submeter, e ele não se submete, ele blasfema contra isso, se opõe, rejeita, ele se insurge, ele insulta. Não há como ir para os céus e, consequentemente, ele se torna réu de pecado eterno. Vamos para o texto de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Porém, eu queria ler em Mateus o que foi que gerou o Senhor Yeshua falar isto. O que foi que gerou o Senhor Yeshua falar isto? Vamos ler o texto a partir do 22 e vamos tentar entender o porquê o Senhor Yeshua vai chegar no versículo 31 e 32 falando dessa blasfêmia. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Ele o curou. Quando diz aqui curou, expulsou até os demônios. Tá certo? Toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul. Isso é o que está escrito na nossa versão em português, mas eu vou explicar isso. Maioral dos demônios, tá? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, irmãos, mais um texto, tenho que fazer um paralelo. Lá no nosso vídeo que Yeshua é o Eterno, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, onisciência. Só um dos atributos que só pertence a Deus, a onisciência. Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, sem eles falarem. O Senhor Yeshua sabia o que estava passando na mente deles. Onisciência. Disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulsa os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, olha que incrível, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então saqueará a casa? Esse texto aqui é tremendo, não vou falar agora. Esse versículo 29 é incrível. É algo que está bem ligado à escatologia, na minha visão, e ligada ao Apocalipse. Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então saqueará a casa. Mas deixemos esse versículo 29 para uma próxima. Voltemos para o 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
O Senhor Yeshua falou que eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus que está em mim. Incrível isso. O Espírito de Deus habita em mim. E eu expulso esses demônios pelo Espírito de Deus e não por Beelzebul. Aí eu vou explicar para vocês o que é Beelzebul, tá bom? Antes de entrar no 30, 31 e 32, eu vou explicar agora, aproveitar um momento para explicar essa expressão Beelzebul. Opa! Perdoe minha caligrafia, que às vezes eu quero escrever rápido, eu acabo prejudicando a própria caligrafia, né? A própria escrita. Vou escrever rápido e acabo prejudicando. Então aqui é Baal Zevuv. Então esse é o termo correto. Baal Zevuv. O que foi que ocorreu? O Senhor Yeshua, ele realiza um milagre, ele cura aquele homem e expulsa os demônios que estavam nele. E aí os fariseus revoltados dizem que o Senhor Yeshua tinha expulsado os demônios pelos próprios demônios. Isso é pesado. Todos vão concordar comigo e entender que isso é um escárnio, né? Isso é uma blasfêmia. Isso é um insulto. Isso é um menosprezo, um desprezo, né? O camarada estava endemoniado, cego e mudo. O Senhor Yeshua vai lá, cura e expulsa os demônios. Vê os fariseus, doutores na lei, e dizem: tu expulsas por Beelzebul. Isso é um escárnio. Isso é uma afronta. Isso é um insulto. Isso é um menosprezo. Isso é um desdém. Isso é um desprezo. Isso é uma abominação falar uma coisa dessa. Compreenderam onde entra a ideia de blasfêmia? Aí eles dizem para o Senhor Yeshua: tu expulsas por Baal Zevuv. Eu vou explicar o que é isso. Os líderes religiosos da época do Senhor Yeshua tinham esse costume de, nos embates religiosos, tentar humilhar o adversário usando artifícios, usando figuras para denegrir a imagem da pessoa. Eles chamavam o Senhor Yeshua de bastardo, filho sem pai. Chamavam o Senhor Yeshua de comilão, beberrão, glutão. Não bastante isto, chamavam o Senhor Yeshua de falso mestre, de um falso profeta. E não bastando isto, dizem que o Senhor Yeshua expulsava demônios pelo próprio demônio. E aí eles usam a expressão Baal Zevuv. Baal Zevuv, a palavra Baal é Senhor. O significado dessa palavra aqui é Senhor. Mas pode ser também marido, tá? Pode ser proprietário. Baal pode ser proprietário, tá? Alguém que é proprietário. Baal Zevuv. A palavra Zevuv é mosca em hebraico. Mosca. Até a própria sonoridade da palavra é engraçada, né? Zevuv, Zevuv. É como se fosse uma mosca voando. Isso é incrível. Mas a palavra Zevuv, Zevuv é mosca. Então, Senhor das moscas. Esse é o significado. Por quê? Vamos mais além nessa expressão. Eles chamavam o príncipe dos demônios,
o maioral dos demônios, de senhor de moscas. Compreendem? Compreendem a coisa? Eles humilhavam, eu entrego ao Senhor Deus todo o poder sobre todas as potestades. Eu declaro isso aqui. Entrego ao Senhor todo o poder sobre todas as potestades. Amém. Então, eles usavam esse termo quando se dirigiam ao maligno, ao maioral do maligno. Eles usavam esse termo. E observe que eles usaram esse termo para o Senhor Yeshua. Tu expulsas por Baal-Zevuv, por Beuzebu. Veio essa palavra como Beuzebu. A gente agora está esclarecendo, tá bom? Então, observem o escárnio, o insulto, o desprezo, a rejeição, o menosprezo, o desdém. Isso é blasfêmia contra o Senhor. Só um detalhe, essa palavra Baal, ela é usada para Senhor, tá? Lá em 2 Reis, salvo engano, 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ter exatamente esse termo, Baal-Zevuv, que era um deus de Ecrom. Ecrom era uma cidade, e aí a cidade de Ecrom tinha esse deus aqui, Baal-Zevuv, tá certo? Os judeus, os religiosos chamavam Baal-Zevuv ao deus de Ecrom, ou seja, o deus de vocês é deus de mosca. Então era até um escárnio para o próprio maligno. Eles até escarneciam do maligno usando palavras de escárnio. E usaram isso para o Senhor Yeshua. Tá certo? Baal é Senhor, tá? Só queria fazer um paralelo, que tem algumas pessoas na internet. Eu sempre trago uma palavra de atenção, que quando a gente for falar das Escrituras, precisamos estudar bastante. Precisamos nos dedicar. E não está usando... se você sabe grego, se dedique ao grego. Se você sabe hebraico, se dedique ao hebraico. Faça da melhor maneira possível. Seja claro, transparente, para que as pessoas compreendam. E não venha com as letras, umas coisinhas para enganar, para tentar mostrar às pessoas que tem conhecimento, que tem... Não é isso. A gente escreve no hebraico para facilitar a compreensão. Tá certo? Mas a gente vê muitas pessoas que às vezes usam as letras para tentar mostrar conhecimento. E esse aqui não é o nosso foco. O nosso foco é na humildade do Senhor, tentar trazer algo que nos edifique. Tá bom? Então tem pessoas aí que estão usando Baal, dizendo que você se dirige para Baal, para um Deus Baal, vocês buscam um Deus Baal. Tem um pessoal fazendo uso disso. A gente, quando se dirige para o Senhor, aquela série de vídeos que eu estou trazendo, os títulos para Deus, né? Nós temos um título, agora eu lembrei, Adon. Não sei se daí vai estar dando para ver, mas é Adon, tá? Adon, da onde vem a palavra Adon? Adonai, tá certo? É só eu colocar um Yud e um patá aqui e vira Adonai. Se eu tirar, vira Adon. Adon é Senhor, mas geralmente a gente usa Adonai para o eterno, tá certo? É diferente. Eu vou botar um símbolo de matemática aqui. É diferente de Baal, tá certo? Então, Adon é diferente de Baal, tá certo? Mas voltemos para o texto agora, para finalizarmos em Mateus 12, 31 e 30 a 32. Escutem bem. Então, o Senhor Yeshua já estava carregado daqueles julgamentos, daquelas blasfêmias de insulto. Ah, tu és falso, tu curasse e expulsasse demônio por Beuzebu, tu é um bastardo. Então, o Senhor Yeshua estava cansado desses insultos, cansado dessas blasfêmias. Então, o Senhor Yeshua agora vai e dá uma declaração muito forte, muito forte. Versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é comigo,
não ajunta, espalha. E quem comigo não ajunta, espalha. Ok? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor Yeshua estava dizendo, ó, esses aí que estão contra mim, não ajuntam comigo, eles espalham. Não estão comigo. Então ele começa agora a fazer um desabafo. Aí ele vai e fala isso aqui. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra, aí eu queria trazer atenção para essa palavra contra, tá? Para essa palavra contra. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha que interessante. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Todo pecado e blasfêmia, novamente igual a Marcos. Todo pecado e blasfêmia. Mas a blasfêmia contra, aí é onde eu quero chegar no grego. No grego, a palavra mais cabida aí é do. Mas a blasfêmia do Espírito, tá certo? Se vocês olharem no grego, vão ter esse termo mais esdetou pneumatos. Salvo engano, o termo é esse. Me perdoem se eu errei na pronúncia em grego, mas eu acho que esdetou pneumatos, que esdetou pneumatos, a blasfêmia do Espírito, do pneumatos, do Espírito. Interessante que no versículo 31, a blasfêmia é do Espírito. No versículo 32, se alguém for de encontro ao Espírito Santo. Então, aqui pode ter a possibilidade de uma interpretação no versículo 31, a blasfêmia do Espírito, ou seja, a blasfêmia do próprio Espírito do cidadão. Está vendo? Então, qual seria a blasfêmia do meu Espírito? Qual é a blasfêmia mais grave? É eu rejeitar. Quando eu blasfemo, meu Espírito blasfema contra o plano de salvação, contra o amor do Criador para com o ser humano, essa blasfema do Espírito não tem perdão. Essa poderia ser uma linha de interpretação, tá certo? Porque o termo, quando o pessoal que estuda grego sabe que o termo para contra é kata, que é para contra. E no versículo 31 não usa esse termo contra, usa o termo do Espírito. Então aqui, mas a blasfêmia do Espírito não é contra o Espírito. Então, quando eu falo do Espírito, abre a possibilidade de ser a blasfêmia do meu Espírito. Tá certo? É uma linha de pensamento. A blasfêmia do meu Espírito é uma linha de pensamento. Tá certo? Ou seja, o meu Espírito, quando rejeita o plano de salvação, ele blasfema contra Deus, blasfema contra o Eterno. E aí aquela linha inicial de pensamento que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu blasfemo contra isso, eu sou réu do pecado eterno. E olhe lá no versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, o Senhor Yeshua estava dizendo que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nele fazia com que ele expulsasse demônios. E aí os fariseus vêm e dizem, não, o Espírito que está em tu é o Espírito de Beelzebul. Então isso provoca um constrangimento no Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua se entristece. Então ele diz, eu expulso pelo Espírito de Deus. Então se você blasfema contra isso, você é réu do inferno. Esse é o pensamento geral, irmãos. Esse é o pensamento geral. Porque no versículo 32 pode causar uma certa dúvida, mas esse é o pensamento geral. Entendam o contexto. Não vamos pegar só um texto.
Vamos pegar o contexto. Olha, eu expulso pelo Espírito de Deus. Se vocês são contra isso, vocês são réu do inferno. Vocês são réu do pecado eterno. Vocês estão se opondo. Aquele que blasfema contra isso, contra essas coisas, é réu de pecado eterno. Então tenham essa ideia geral, tá bom? Aí no versículo 32, para nós concluirmos, diz assim, ó: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Se alguém falar, eu queria entrar no detalhe aqui, novamente no grego, pesquisem no grego, tá? Essa primeira parte, se alguém falar contra o Filho do Homem, realmente é falar. A segunda parte, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não tem falar contra o Espírito Santo. A gente pode deduzir que se alguém que se opõe ao Espírito Santo, se alguém que se opõe a mim, o Senhor Yeshua está dizendo, alguém que se opõe a mim, que é contra mim, tudo bem, tem perdão. Mas aquele que se opõe ao Espírito Santo, aquele que vai de encontro, que rejeita, que insulta, que despreza, menospreza, não tem perdão. Mas a pergunta que fica alguém que se opõe ao Senhor Yeshua tem perdão. E alguém que se opõe ao Espírito Santo não tem perdão. Como é que é isso? Se opor a Jesus pode, né? Ao Senhor Yeshua. E se opor ao Espírito Santo não pode? É o seguinte, eu entendo esse texto, esse versículo da seguinte maneira. Eu sou um funcionário de uma empresa, e eu vou levar o recado de um dos diretores da empresa. Eu vou levar o recado para um outro funcionário. Eu sou funcionário e vou levar o recado para um outro funcionário. Eu chego lá e digo, fulano, o diretor da empresa mandou que você subisse e fosse fazer o serviço. Ok? Eu estou a mandado do diretor da empresa. Vou lá nesse outro funcionário e digo, fulano, o diretor da empresa mandou que você subisse e fizesse o serviço. Eu não vou te dar ouvido não. Gustavo. Tu é um peão. Tu é um funcionário de baixo escalão aqui na empresa. Eu não vou te dar ouvido não. Tu não tem valor nenhum. Aí, é isso que o Senhor Yeshua está dizendo. Olha, eu como enviado, estou aqui como filho, como enviado, vocês podem até se opor. Será perdoado isso. Perdoado, vocês podem se opor. Tanto é que quem nunca se opôs ao Senhor Yeshua? Eu sou um dos que me neguei há muitos anos da minha vida, né? E outros milhares de servos que se opunham e negavam o Senhor Yeshua. Mas não eram condenados ainda porque havia possibilidade de salvação. Não é? Mas quando a gente se opõe à tarefa específica do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se eu me oponho a isso, porque o Espírito Santo, ele é algo fenomenal. Ele está trabalhando na mente humana. Enquanto a palavra de Deus vai fluindo, ele vai trabalhando, ele vai convencendo. Se eu me oponho, se eu blasfemo, rejeito, insulto, desprezo, menosprezo, sou réu de pecado eterno. Certo? Essa é a minha interpretação do texto, tá? Eu respeito outras interpretações. A gente sabe que tem pessoas que falam que a blasfêmia aí é dizer que falar palavras contra o Espírito Santo, se dirigir de maneira desrespeitosa ao Espírito Santo. Gente, todas as vezes que pecamos, todas as vezes que pensamos coisas erradas, todas as ações que cometemos que vão de encontro a Deus, vão de encontro ao Senhor Yeshua, de encontro ao Espírito Santo, isso entristece o Espírito Santo. Se fosse por isso, nós já estaríamos condenados há muitos e muitos anos. Blasfemar contra o Espírito Santo, na minha concepção, é opor-se, rejeitar, desprezar o plano de salvação do Senhor. Tá certo?
Às vezes o papel do Senhor Yeshua nos causa um pouco de dúvida, né? O Senhor Yeshua disse, se alguém for contra mim, sem problema, é perdoado. Mas se alguém for contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então o Senhor Yeshua sabia colocar as pessoas nos devidos lugares. E ele sabia que na condição de enviado, ora pessoas não iam ouvi-lo, mas depois iriam se arrepender. Quando chega lá junto de Natanael, Filipe fala para Natanael, vimos Yeshua, a Machia de Nazaré. O que foi que Natanael respondeu? Olha que oposição de Natanael. Vem coisa que preste de Nazaré? E vem coisa que preste de Nazaré? Então observem, Natanael fez oposição, foi contra o Senhor naquele momento. Mas quando ele se encontrou com o Senhor Yeshua, o Espírito Santo convenceu, e aí ele entendeu que realmente era o Machia, que realmente era o Senhor. Então é isso. O Senhor Yeshua quer dizer isso, olha, eu sou enviado, pessoas vão se opor a mim, mas elas têm a chance de arrependerem-se. Agora, se essas pessoas permanecem se opondo ao ministério do Espírito Santo, essas pessoas serão réu do pecado eterno. Não tem como ter perdão. Como Deus vai perdoar uma pessoa que não aceita o plano de salvação? Não tem nem como Deus perdoar. Ela não quer aceitar. Não tem como perdoar. Eu não quero aceitar, então não há perdão. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa explicação nesse texto de Mateus 12 e Marcos capítulo 3 sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendemos que é a oposição ao plano de salvação do Senhor. Tá bom, pessoal? O Eterno abençoe a cada um. O Senhor Yeshua nos revista de humildade, de mansidão, nos dê, de acordo com a sua fonte inesgotável da sua sabedoria, e que possamos, através de nossas vidas, levar a palavra para que outras vidas se cheguem aos pés do Senhor Yeshua. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo. Shalom, shalom.